Fala, rapaziada, aqui quem fala é Everson Montanha. Deus é o dono do lugar. Estamos aqui com o Estúdio 1798 e vamos falar hoje sobre alguns assuntos que podem ser polêmicos, podem ajudar a gente no tratamento do dia a dia. Vamos conhecer um pouquinho melhor, né? E hoje nós estamos aqui com a Kelly Ferreira, que vai ser uma cara que você vai observar muito aqui, apresentando, né, trazendo conteúdo. Ela vai cuidar também das nossas redes sociais. Multitarefa, Kelly Ferreira, psicanalista, agora também influencer. Qual a expectativa dessa nossa entrevista? Hoje a expectativa está lá em cima, né? Deixamos assim para o finalzinho aquela oportunidade de conhecimento. Antes, aqui nos bastidores, eu já estava aqui, né, com a nossa amiga, conversando um pouquinho sobre o tema desmistificando a ozonioterapia. Gente, é um mundo que essa mulher tem de informação para nos fornecer que a gente não tem noção, né? Inclusive, a gente não tem tempo para poder assumir tudo. A gente vai tentar extrair o máximo, né? E Vou dar uma aí você também resumida. fica ligado também nas nossas plataformas, porque ela vai estar com a gente no Monte Web Magazine e vai estar com a gente na live do Pesadão. Então, assim, hoje a gente vai dar uma introdução do monte de conteúdo que a gente vai soltar nas nossas plataformas. Quem é que está com a gente? Então, eu vou Isso. deixar que ela venha e traga toda esse ozonoterapia, todo esse conteúdo. Mas Mar de Ozônio. Mar de Ozônio com a Ana Guedes. eu ia até falar, mas ela também já se antecipou. Ana Cristina Guedes. Isso. Ana Cristina Guedes, que trabalha hoje com ozonoterapia, era uma entusiasta, né, da ozonoterapia e tem já seus clientes e tudo mais, já conhece muito bem. Hoje a gente vai entender um pouquinho mais. Se apresente pra gente, Ana Cristina Guedes. Isso. Ana Cristina Guedes, como você falou, né? Eu trabalho com ozonoterapia. Também eu domino a amamentação, porque eu trabalho muitos anos com amamentação. E outra coisa também que eu não falei, que eu sou graduada em enfermagem, pós-graduada em enfermagem em neonatologia, ambas intermediada pela Unirio. Desde 1999. Tem bastante tempo, né? Mas tem pouco tempo que eu conheci a ozonoterapia. Tem mais ou menos 5, 6 anos que eu conheci a ozonoterapia. Através de uma amiga que é dentista, ozonoterapeuta também. Foi ela que me apresentou a ozonoterapia. E aí eu me apaixonei pela ozonoterapia porque não é uma medicação, é uma biomolécula. então, ainda não se fala muito, né? Ozonoterapia, nem todo mundo ainda tem acesso a essa metodologia, né? Esse método, né, de tratamento. Eu queria que Isso. você nos explicasse assim, de uma forma que as pessoas que nunca nem ouviram falar, que não conhecem, para que elas possam ter acesso. O que é ozonoterapia? Então, isso, ainda bom que você falou isso, porque assim, agora, há pouco tempo, essa semana, na mídia, foi falado sobre a ozonoterapia. Por quê? Porque estava no governo, tramitando lá no governo desde 2017 para era um projeto de lei. Agora é lei. Saiu a lei agora, em julho de 2023, assinado pelo presidente, pelos senadores. Agora é uma lei, não é mais projeto de lei. E tem um grupo de profissionais e uma mídia que divulgou contra a ozonoterapia. Então, eu estou aqui exatamente, não só você, mas palestrando em diversos lugares, onde quiserem, eu levo a minha palestra. Todos os dias eu vou atualizando, porque não precisa. Hoje nós temos informações diversas. Você entra no Google Acadêmico, não em qualquer base. Google Acadêmico, Cielo, PubMed, né? Tudo que é gov.com. A BOS, que é .com. A BOS. O que é a BOS? Associação Brasileira de Ozonioterapia. Tem a SOBOM, que é a Associação Brasileira de Ozonoterapia Médica. Então, esses dois conselhos, com a equipe deles, que tiveram de frente lá no plenário, levaram os deputados para outros países, porque não é no Brasil.
ela é usada em diversos países. Começou na Alemanha na Primeira Guerra Mundial, para vocês terem uma ideia. Ela já está em Portugal, na Grécia, Rússia, Dubai. E qual a matéria-prima? A matéria-prima, oxigênio. Então, assim, é uma matéria-prima barata, comparando com o uso de antibióticos, de cirurgias, de amputação, que é amplamente usado em, assim, mais de 200 e poucas patologias, tá? Então, a gente vai focar na feridas crônicas, oncológicas. Eu sei que a Iris, né? Não sei se eu poderia falar sobre a Iris, que ela trabalha com oncologia. Não, a Iris é uma parceira nossa aqui. Parceira. Então, ela fala, então, assim, pacientes que têm feridas crônicas, pacientes com pé diabéticos. Então, assim, enfermagem e feridas é junto. Juntou ozonioterapia, é um trio perfeito. Ozônio, ferida e enfermeira. Então, Maravilhoso. aí agora você veja, se tá a ferida aberta, a gente tem toda aquela preocupação, infecção, tem alguma contraindicação? Só tem uma contraindicação absoluta. Por isso que lá no plenário, quando saiu essa lei, o CCJ regulamentou a ozonioterapia para determinadas profissões de nível superior. Antes, ele era complementar e integrativo. Hoje, passou somente a ser complementar. Porque somente nível superior podem exercer a ozonioterapia, desde que seus conselhos tenham regulamentado a Exercer, ozonioterapia. quando tu chama de exercer, são profissionais que usam essa Metodologia. Essa Essa técnica. Essa Então, no meu caso, são 7 profissionais. Odontologia foi o primeiro, 2015, depois foi enfermagem, 2018, depois ela fez uma nova regulamentação em 2020, depois veio biomédico, fisioterapeuta, farmacêutico, veterinário e biólogo. Foram esses profissionais que seus respectivos conselhos já regulamentaram. No meu caso, eu tenho o COFEM. O COFEM regulamentou a ozonioterapia para os enfermeiros, desde que duas coisas importantes. O parecer do COFEM, que eu vou deixar no link, deixei vários links aqui com vocês, né? Que eles vão colocar na descrição do vídeo. Mas o parecer do COFEM tem duas coisas importantes. Uma delas é que eles exigem, no mínimo, 120 horas de curso. Só que quem me conhece sabe que eu tenho muito mais do que 120 horas de curso. Ainda mais que eu fico palestrando. E a segunda é a Declaração de Madrid. Eles lá, no meu documento do COFEM, que é o meu Conselho Federal de Enfermagem, eles pedem que a gente tenha a Declaração de Madrid como orientador. Por que eu quero colocar a Declaração de Madrid? Porque a Declaração de Madrid ela foi criada em 2010. Na Espanha, se reuniram ozonioterapeutas de diversos países e criaram a Declaração de Madrid. E o meu Conselho Federal pede para me seguir a Declaração de Madrid. Essa Declaração de Madrid é uma regulamentação mundial? Isso daí. Em diversos ozonioterapeutas. Ela foi criada em 2010 e é atualizada a cada 5 anos. Então, foi atualizada em 2015 e depois em 2020. Sim. E a próxima atualização dela vai ser agora em 2025. Então, assim, eu gosto de colocar isso porque não é uma coisa do Brasil, que muito pensa assim, isso é coisa do Brasil, que é um milagre. Não, ozônio não é milagre, é ciência. E não é aqui do Brasil, é do mundo. É diversos países, e países de ponta, como eu falei, são 32 estados dos Estados Unidos, em Dubai, Espanha, em diversos países, Sim. tá? Alemanha, Grécia, em diversos países. Mas assim, essa defesa veemente sua por essa regulamentação, por esse uso, né, mais popular, se dá aqui. E quais são as ações dele no organismo? Da ozonioterapia? Sim. Então, ele, por ser uma biomolécula, o ozônio em si
ele é um oxidante. Não sei se vocês sabem a diferença de oxidação. Assim, o que que é uma coisa oxidada, né? É uma coisa que faz mal para a gente. Quando o nosso corpo tem uma oxidação crônica, faz mal. Aí aparece dor crônica, aquelas enxaquecas que não acaba, várias coisas que aparecem no nosso corpo. A artrose, inclusive, é uma doença autoimune e dói quando eu tenho artrite. Então, assim, isso é uma coisa crônica. Quando eu falo que vocês me perguntaram do como o ozônio age, ele é assim, ele é uma biomolécula oxidativa, altamente oxidativa. Só que faz uma oxidação controlada. Ou seja, ele é estável. Quando você introduz no seu organismo, ele se desfaz e vira oxigênio. Por que que vira oxigênio? Como eu falei que você me perguntou, o ozônio, ele recebe uma descarga elétrica num gerador de ozônio com certificação da Anvisa, que é uma exigência do CCJ. Então, o meu gerador, que é da Filozon, eu falo mesmo que eles não se importam. Existem outros geradores que têm certificação da Anvisa, bons também. Então, eles recebem uma descarga elétrica. Eu uso oxigênio medicinal. 95% é oxigênio e 5% é ozônio. E aí, quando ele entra no nosso organismo, o que que acontece? Assim, falando assim, para todo mundo entender, entra um vilão no seu organismo, aí o seu organismo fala assim: caraca, entrou um vilão aqui que vai detonar com a gente, porque ele é muito oxidante mesmo. Só que ele é instável. Em 20 minutos ele desaparece, ele se desfaz e vira oxigênio. Tudo que é oxidante tem elétrons ímpares. Entendeu? Aí o que que acontece? Ele se desfaz, distribui esses elétrons de oxigênio pelo corpo. E o que que acontece? O organismo já foi todo estimulado. Mas aí o que que acontece? Ele vai. Por isso que o ozônio faz com que o seu organismo se cure. Uma dor no braço, por isso que eu digo que não é milagre. Uma dor de cabeça, uma dor crônica, uma ferida. Como que o ozônio pode curar, pode melhorar de maneira complementar, que a pessoa não vai deixar o seu profissional? Entendeu? Se paciente oncológico, ele não vai deixar ser um oncologista. Mas a ozonoterapia, ele aumenta a imunidade da pessoa. Ele ajuda a matar as células cancerígenas. Mas ele pode causar algum tipo de alergia? Não pode causar alergias, porque o nosso organismo produz ozônio. Então não tem. E a contraindicação que eu acho que eu não te respondi, a única contraindicação absoluta é a G6PD, que é a glicose 6-fosfato desidrogenase, que nada mais não tem nada a ver com glicose, tá? Tem a ver com essa é uma enzima que protege as nossas hemácias do estresse oxidativo que o ozônio causa. Então, a única contraindicação absoluta é a G6PD baixa, que é uma doença genética que hoje, na nossa época, acho que não, né? Acho que nem de vocês, mas na minha época não existia no teste do pezinho. Hoje existe no teste do pezinho. Isso é que eu ia te perguntar. Mas a pessoa adulta, em qualquer laboratório, e eu só faço o tratamento da pessoa mediante esse exame. Perfeito. Se não tiver, eu não faço. Perfeito. E outra coisa, não que só os profissionais da ABOS sejam competentes. Tem vários outros profissionais que não são afiliados à ABOS, que são competentes. Mas é bacana a pessoa se informar, ver se a pessoa tem registro no seu conselho, se está dentro desses profissionais que o CCJ autoriza. Eu costumo falar de, por exemplo, o professor de educação física. É uma profissão maravilhosa, orienta. Tem outros profissionais também da área de saúde, mas eles não têm a regulamentação do seu conselho.
Então, ele não pode fazer ozonoterapia. Tem que ser profissionais que sabem interpretar exame de sangue. Entendeu? Entendi. Porque Agora faz sentido. a gente não pede só G6PD. A gente tem que pedir outros exames de sangue também. Para a muito gente bom. poder... Não é qualquer um que pode chegar da cabeçada porque estudou, vou lá, vou trabalhar com ozonoterapia. 120 horas não é nada. Ah, entendi. 120 horas é o que o conselho exige, Sim. no mínimo. Porque ele sabe que a pessoa, pelo menos no caso foi assim, caso a pessoa se apaixone e não para de estudar. Foi o que aconteceu comigo. Meu marido até fala, pelo amor de Deus, para de estudar. Para de ler. Eu ia perguntar para você Pode perguntar. qual a diferença entre anti-inflamatório e ozonoterapia? Isso, Né? boa pergunta. Qual os resultados que você já vê em relação a essa diferença? Muito, porque olha só, o anti-inflamatório, ele é interessante, tem profissionais que são habilitados a prescrever. Sempre prescreve começo e fim. Não é isso? Sim. Ele não pode ultrapassar 15 dias, dependendo do anti-inflamatório pode chegar até 10 dias, mas quem tem um profissional habilitado para isso. Não sou eu. E ele é interessante porque ele bloqueia a cascata inflamatória, mas ele não é interessante de maneira crônica, porque ele também bloqueia enzimas importantes do nosso corpo. Então, é essa que é a diferença do ozônio, porque o ozônio não é anti-inflamatório. O ozônio é uma biomolécula. Ele também estimula a cascata anti-inflamatória, mas ele também inibe a produção do NF-kappa-beta, que ele produz citocinas inflamatórias. Ou seja, você toma o anti-inflamatório, que é isso que acontece com as pessoas com dores crônicas, toma um anti-inflamatório, melhora, mas daqui a pouco você volta de novo com aquela mesma dor, porque você está cheio de citocinas inflamatórias. Verdade. Então, você tem que saber de onde ela está vindo. Entendeu? E o ozônio diminuindo as citocinas inflamatórias, você não volta a ter a dor e você para de fazer uso crônico do anti-inflamatório. Que isso que faz mal. O anti-inflamatório, como eu falei, é bom, gente. Os profissionais passam, é interessante, mas não de maneira crônica. Isso todo mundo sabe. Sim. Entendeu? Ô, Kelly, você se sentiu elucidada com essa nova forma de terapia? Menina, eu não sei você, mas eu descobri que eu não sabia nada e eu tô assim... Gente, é um mundo, né? É muita coisa que eu não posso falar. Muito interessante. Mas, eu queria, assim, como eu falei com vocês, eu quero desmistificar mesmo a ozonoterapia. E ainda mais a mídia que apareceu agora. Já na época da Covid, teve um prefeito, que eu posso falar desse prefeito, de Itajaí, porque existe 3 centros de ozonioterapia oferecidos pelo SUS, oferecido aqui no Brasil. Existe no Brasil desde 1970, tá? Olha quanto tempo que existe aqui. Olha só, e é muito pouco falado. Muito pouco falado. Eu descobri que eu não sabia nada. Eu precisei trazer uma especialista. Mas foi o que ele falou, é que tudo tem a ver com a questão do que ela falou sobre patente, né? Financeiro. O que não dá lucro, eles arrumam um jeito de... Essa matéria mesmo, essa matéria que você falou que viu na mídia, é matéria comprada para você. Não sei, nessa mídia, não sei, né? Mas aí, questão assim, para vocês terem uma ideia, esses 3 centros de ozonoterapia que eu gosto de passar, que inclusive está nas minhas aulas e foram autorizados pelos colegas, o primeiro foi em Araraquara, quem que morar lá em São Paulo e quiser conhecer, é só de feridas. Ele começou de modo experimental. Quem coordena o centro é uma enfermeira, a Karina, e começou de modo experimental em 2020 e está até hoje. Passou do modo experimental para você ver, diminuiu o número de amputações, diminuiu o número de internações, diminuiu a quantidade de antibióticos, diminuiu anti-inflamatórios, uso de anti-inflamatórios. Eu tenho mais uma perguntinha. E tem mais 2 centros de ozonoterapia. Pode falar. Então, o outro centro é aqui pertinho da gente, em Cabo Frio.
também uma enfermeira que coordena o centro de... Lá é práticas integrativas, não é só de feridas como em Araraquara. Lá tem várias práticas integrativas e oferece a ozonoterapia. E o terceiro centro é em Itajaí, que é o que eu iria entrar. É em Itajaí, que ele existe desde 2007, desde 2010, e introduziu a ozonoterapia em 2018 ou 2020, por aí. E o coordenador desse centro é o doutor André, que é um médico. Ah, e agora já é E médico o lá, né? professor... Em Itajaí. Itajaí. E não sei se vocês já viram também numa mídia que desmereceu a ozonoterapia, repercutiu isso mundialmente, né? Principalmente entre os criadores, os idealizadores, não. Os que criaram a Declaração de Madrid, repercutiu mundialmente, negativamente para o Brasil, que esse prefeito de Itajaí sugeriu, na época da Covid, da gente fazer a ozonoterapia. Gente, o que matava na Covid? Falta de oxigenação, a pessoa era entubada. E o que a ozônio tem? Oxigênio. E outra coisa que a ozonoterapia faz, dentre outras coisas, tá? Que aí só na minha aula para me explicar, é estimular o sistema imunológico. Uau! E o que a Covid fazia com a pessoa? Acabava com a sistema imunidade. a imunidade. Então, esse médico... Fez a pergunta? Não, tô esperando Então, ela terminar. esse médico foi na televisão, expôs, falando da gente usar essa ozonoterapia, porque estava usando muito oxigênio nos pacientes entubados. E a ozonoterapia, comparando a quantidade de oxigênio que estava sendo usado nesses pacientes que estavam morrendo, esse prefeito foi ridicularizado na mídia, porque a maneira de introduzir a ozonoterapia sistêmica indolor, que é feita em crianças e idosos, é via retal, com uma sonda com uma espessura menor do que esse fio. Era isso que eu ia perguntar. Como é feita? Né? Uma E se das tem maneiras idades, é essa. Se tem idade. Não, é feita em bebê, em criança, idosos. O que vai mudar a dosagem vai ser o exame de sangue da pessoa. Por isso que nós temos que saber interpretar. E aí o médico, quando falou da insuflação retal, antigamente, quem nunca fez supositório? É verdade. Porque o intestino, ele é altamente vascularizado. Então, ele absorve aquele ozônio, absorve aquele oxigênio, cai na corrente sanguínea. E é excelente para diversas patologias. E 90%, não sei se vocês sabem, 90% das terminações nervosas do intestino vão para o cérebro. Sim, sim. Isso você sabe. É. Entendeu? Então, assim, a ozonoterapia não só retal, ela pode ser feita também autoemoterapia maior, pode fazer soro ozonizado. Isso tudo está na Declaração de Madrid. Por isso que eu gosto de falar da Declaração de Madrid, porque não é uma pessoa que fez. Se você abrir lá, tem diversos autores sobre a Declaração de Madrid. E que a gente tem a Declaração de Madrid como orientador. Não existe protocolo certo. O ozônio que eu vou fazer em você, se você quiser fazer, não vai ser o mesmo que eu vou fazer nela, nem o mesmo, porque não é a mesma patologia. O seu exame de sangue com certeza é diferente do dela, é diferente do meu. Personalizado. Entendeu? Então, assim, não existe protocolo, existe orientação. Tem doenças específicas para tratamento? 200 e pouco. Então, o que mais a pessoa procura? Oncologia, porque aumenta a imunidade e ajuda também a matar células cancerígenas, mas a pessoa não deve abandonar seu tratamento. Sim, isso é importante frisar, viu, gente? Isso, não, porque é uma terapia complementar. Ah, sim. Certo? Feridas, isso aí não tem como contestar que melhora. Inclusive, eu estou com um paciente que foi encaminhado pelo angiologista, pelo um vascular. Ele já amputou 2 dedos e ele veio que está com uma ferida aberta há mais de 1 ano e o próprio angiologista pediu para ele procurar a ozonoterapia. Inclusive, eu pedi o nome desse angiologista. Eu falei assim, por favor, me dá o nome desse angiologista, porque isso é muito importante.
Verdade. Entendeu? E aí ele também já veio suplementado, porque ele é diabético, por isso a questão do pé, ele já veio suplementado pelo endócrino, que quem cuida do diabetes é endócrino. Então ele veio suplementado pelo endócrino. Então, assim, eu acho que as pessoas deveriam se informar. Esses links que a gente vai deixar aqui para vocês são links do governo. Todo mundo tem acesso. Não precisa acreditar no que a mídia fala. Né? Tá falando assim. Não adianta. A pessoa pode estudar, a pessoa tem acesso, né? Às Sim. informações As corretas. informações estão ali, né? Estão ali, a pessoa não precisa acreditar. Não precisa nem acreditar em mim se não quiser. Basta entrar no site do governo. Eu, inclusive, estou disponibilizando alguns links, vai estar na descrição do vídeo. Tem diversos, tá? Né? Você vai poder botar todos que eu te mandei? Eu tenho 5.000 caracteres. Perfeito. Vai dar. Eu queria que você fizesse as considerações finais. Como é que faz para encontrar a senhora? Como é que faz para poder assistir uma palestra sua? Lembrando que você vai estar comigo Isso que eu ia falar. Vou estar contigo. nas lives, né? A gente tem uma live já marcada, então fica ligado. Em agosto, né? Acho que é dia Monte 20 de Web agosto. Negócios? 20 de Não, agosto, o seu evento, Monte Web de agosto. lá Esse é o em evento Rocha Miranda. Monte Web Negócio, dia 19 de Mas a agosto. gente tem uma live 19, marcada isso. e você também Live. e você Isso. também vai fazer um textozinho explicando o que é a zooterapia. Você falou, eu Mas- posso botar meus slidezinhos, assim, para dar uma certa explicação, para Pode, saber pode. como o ozônio age dentro do Isso. nosso corpo, explicando que ele não é, milagre. Eu costumo Isso. dizer isso. Ele é Ai, ciência. é palestrante. Assim, quem é palestrante é. Então, eu comecei, você me ofereceu, né? A gente estava conversando sobre só A participação. só a participação, botando ali o que vocês chamam? Era a Ali, exposição. exposição. Eu falei assim, não, eu quero palestrar. Então, deixa eu dar um gancho aqui. Gente, se você gostou do Isso. tema, se você quer entender mais, que o nosso horário foi muito curtinho, de repente você falou, poxa, eu queria saber mais, eu queria entender mais, gostei do assunto. Gente, dia 19 de agosto, num sábado, Monte Web Negócios, de 9 da manhã às 4 da tarde, na estrada, a estrada é o que lá? Otaviano? Otaviano. 638? 638. Rocha Miranda, é na sede da Assembleia de Deus de Rocha Miranda. Se você quer ter mais conteúdo como esse, ela vai estar lá falando ainda mais com slides para que você possa entender e não tirando só sobre dúvidas. Tirando dúvidas. Fechou. Mas eu vou estar com o meu stand, vou levar meu gerador de Mas ozônio. independente disso, como é que faz para te achar? Então, Ana Guedes Ozônio, e que aí é o meu Instagram, que acho que você deve colocar lá, né? Sim. E através do WhatsApp também, que você... Pode falar, você sabe? Sei. Então pode falar. É 21, né? DDD 98111 9125. Repete. 98111 9125. Maravilha. E então, se a pessoa quiser links, que é mais fácil, que é só clicar ali pelo WhatsApp, é mais fácil, pode entrar em contato comigo que eu mando o link para vocês. Em breve vai ter esse vídeo também, vai estar disponível através de link também. Link é com ela mesmo. Isso é porque eu tenho que provar, por isso o nome Desmistificar, né? Tá certo. Querida, obrigado pela participação. Eu que agradeço. Eu que Adorei. agradeço. Muito obrigada, viu? Foi uma das entrevistas mais fáceis de ser marcada, foi com ela, que eu liguei, mandei mensagem, bora, topou tudo. Porque a ideia dela é levar conhecimento, né? Levar conhecimento. Ó, entrou em contato comigo uma professora de Santos, porque o doutorado dela, ela é uma enfermeira, e eu quero entrar eu estou fazendo meu pré-projeto para o mestrado. Eu estou para ser mestranda, né? Então, por isso que eu estou estudando bastante. E ela não, ela quer fazer doutorado voltado para as práticas integrativas e ela queria entender como que a enfermeira pode trabalhar com a ozonoterapia. Bacana. Aí, antes, ela estava me fazendo perguntas, eu falei assim, ó, vou te mandar uns linkzinhos. Você imagina quantos links mandei para ela, que ela quer ser doutora, e ela, assim, parece uma pessoa ser maravilhosa, conheci ela, a gente já conversou através do podcast do Cláudio, Que né? bacana. E espero que esse podcast também
atravessa bastante lugares, e aí ela vai ler aqueles, ó, depois que você lê, depois que você vem, é que eu te tiro mais dúvidas, porque nós, enfermeiras, podemos atuar como ozonioterapeutas sem precisar de encaminhamento de nenhum profissional. Muito bom. Nós podemos, desde que a gente seja responsáveis e siga a Declaração de Madrid, porque tem contraindicações absolutas, que é a G6PD. Sim. Mas existem outras contraindicações, mas são pequenas. Tipo assim, quem tem hipertiroidismo, por exemplo, não pode. Entendeu? Tem umas questões aí, mas são bem mínimas. Que vai aparecer no exame de sangue. Doenças descompensadas, entendeu? Sim. Isso aí a gente não pode. Mas, assim, para artrose é excelente. Mas, querendo saber mais, ela deixou os contatos. Mas olha só, quer saber mais? Coloca nos comentários aí que eu vou mandar encaminhar as perguntas para ela. Vai estar na descrição. Todos esses links que ela falou. A regulamentação, o Instagram dela, para que você possa ficar mais inteirado, né? E se entusiasmou também com a ozonoterapia, procura. A gente pode chamar de doutora? Ainda não, mas é Ana Guedes, sou enfermeira. Pode chamar a Ana Guedes, enfermeira, que ela resolve. Eu também ia falar, doutora, eu dei até uma engolida. Mas eu no consultório acaba me chamando de doutora, né? Porque acaba a gente interpretando exame de sangue, aí fica aquilo muito fechado, que só quem interpreta exame de sangue é doutora. Não, biólogo interpreta, fisioterapeuta, nutricionista. A gente precisa dos exames de sangue do paciente para cuidar do paciente. Uma nutricionista precisa, um fisioterapeuta precisa, a enfermagem principalmente precisa, entendeu? Verdade. Então, assim, Pode falar? Pode falar. Então, o que eu ia falar é que aproveitar aqui, né? Porque como existem diversas patologias, inclusive doença autoimune, quem quiser, assim, colocar na descrição do vídeo qual é a doença que quer que eu fale. Ih, muito bom, nos Né? comentários, coloca aí. Nos comentários, porque tem a questão do hipotiroidismo, que é muito conhecida, a gordura porque, na do verdade, ela fígado, tem a ideia, ela tem a intenção de dores falar sobre crônicas. cada patologia em especial. Mas como são mais de 200, ela não vai ter condições de falar de todas. Então, a gente vai falar sobre as mais relevantes. Então, se você quiser... Oncologia. se você quiser falar, saber uma coisa específica, né, de tratamento que você tem, você coloca na descrição, eu vou encaminhar para ela e a gente traz ela aqui de volta para poder especificar exatamente isso. Beleza, rapaziada? Fechou? Fechamos? Acabou o esculacho. Com certeza. Estúdio 798, ó, falo para você. Sem luta na vitória e uma hora o bife vira. Deus Beijo do é o Pesadão. dono do lugar. Beijo grande.